Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvano e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre como estudar a Bíblia. Nesta videoaula de hoje nós veremos o segundo método de estudo da Bíblia, que é o método livro por livro. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje, como estudar a Bíblia, o segundo método, livro por livro. Nós tivemos a oportunidade, já nessa série de videoaulas, de estudar sobre o manuseio da Bíblia, como abrir, como achar os versículos, como interpretar aquelas letras, como achar cada capítulo e versículo. Depois nós tivemos a oportunidade de aprender o primeiro método de estudo da Bíblia, que foi o método da leitura da Bíblia. Quem não viu essa videoaula, essas duas videoaulas, pode procurar no nosso canal e assisti-las, porque é muito importante para compreender toda a sequência do estudo. Os estudos são independentes, você pode assistir um vídeo sem depender do outro, mas seria interessante que você assistisse toda a série. Hoje nós vamos então entrar nesse segundo método, que é o método de estudo livro por livro. Nós já temos visto, eu tenho falado bastante sobre isso em todas as videoaulas referente a estudo da Bíblia, ou mesmo referente à preparação de sermão, que a leitura é a base do estudo bíblico. Depois dela vem a escrita, pois ambas são recursos de memorização e oferecem uma valiosa fonte para referências e estudos posteriores. É por isso que eu enfatizo tanto o uso da leitura como o uso das anotações. Se você quiser realmente ter um desenvolvimento excelente ao estudar a palavra de Deus, é bom você trabalhar com essas duas formas, tanto a leitura quanto a anotação. Eu acho que é importante estudar a Bíblia, porque sem estudo nós não conseguimos alcançar sucesso em nada. Quem deseja ser um obreiro aprovado, quem deseja ser um homem ou uma mulher espiritualmente aprovado para Deus, deve estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é o mínimo que nós devemos fazer, é uma disciplina que todos nós deveríamos ter como hábito em nossa vida. Agora, é claro que tudo vai depender de esforço. Né? Nada acontece por acaso. Tá? Eu entendo que a melhor maneira de estudar a Bíblia é seguir o modo como ela foi escrita. Se cada um dos livros foi escrito separadamente, então nós devemos também estudá-los separadamente. Cada um dos livros foi escrito para uma certa igreja, ou para um grupo de pessoas, ou para determinados indivíduos. Nós temos, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, que foi escrito diretamente para Filemon. Né? A maioria deles foi escrita em forma de carta, a maioria dos livros foram escritos em forma de carta. Provavelmente seu autor não tinha a mínima ideia de que essas cartas se tornariam uma mensagem eterna, que ela fosse ser estudada por milhões de pessoas, inclusive você, que hoje está diante desta videoaula. Preste atenção. Como eu havia dito inicialmente, o estudo ele requer uma criação de hábito da nossa parte.
Se você não tiver um esforço, se você não separar um tempo, você não vai avançar muito no estudo da palavra, principalmente no estudo do livro por livro. Então são necessários 3 elementos para você ter um proveito bom do estudo de livro por livro da Bíblia. O primeiro é um esforço mental, segundo, a disciplina, e terceiro, você precisa de tempo. Se você conseguir reunir estes 3, com certeza você vai se tornar um bom obreiro, vai se tornar um bom pregador, você terá condições de fazer a obra com muita graça, com muito amor. Com relação ao esforço mental, nós vamos inclusive facilitar um pouco e vamos te ajudar trazendo já alguns gráficos, né? A intenção aqui não é dificultar, é facilitar ao máximo o seu aprendizado. Mas é claro que se você não despender um esforço, se você não buscar raciocinar em cima dos gráficos que nós vamos deixar ou dos questionários, você não vai avançar muito nesse estudo. Com relação à disciplina, cabe a cada um de nós aplicar a autodisciplina em nossa vida. Então, por experiência própria, eu já descobri que a disciplina é um fator essencial para o meu sucesso em qualquer área. Eu posso ter sucesso na minha área material se eu realmente me disciplinar para isso, estudar o que for necessário, dedicar o tempo que for necessário para que aquilo possa acontecer. Então, disciplina é importante. Quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de você ser metódico, ser regular naquilo que você deseja fazer, não desanimar. E, por último, o tempo, porque você precisa determinar um período mínimo de tempo, todos os dias, para que você possa estudar. Sem isso, você não vai conseguir crescer ou conseguir estudar a Bíblia livro por livro. Para começar o nosso estudo, é necessário que a gente escolha um livro. Começamos exatamente por aqui, escolhendo um livro. A nossa sugestão, a minha sugestão, é que você escolha um livro pequeno inicialmente. Por que um livro pequeno? Porque se você pegar um livro muito grande para começar a estudá-lo, você vai desanimar na metade do caminho. Agora, se você pega um livro pequeno e começa a estudar por um livro pequeno, as chances de você chegar ao final desse estudo será muito grande. Também sugerimos que escolha um livro fácil. Livros da Bíblia que realmente são mais fáceis de entender. Tem alguns livros que são mais difíceis, como Apocalipse, 1 Pedro, Hebreus, Romanos. São livros mais complexos, exigem um pouco mais de profundidade, né? Então é aconselhável você começar por um livro mais fácil, e não por esse. Tem gente que tem obstinação, né? Acha que tem que começar logo por Apocalipse. Quem começa por Apocalipse acaba ficando frustrado por ser um livro muito difícil de estudar e de entender. Então deixa para estudar Apocalipse mais para frente, depois que você já tiver desenvolvido bem o seu
o seu método de estudar. Aí sim você parte para esses livros mais complexos. É importante que você escolha um livro prático para os dias de hoje. Por que isso? Por que nós recomendamos? Porque é importante que, em primeiro lugar, a palavra precisa falar bastante ao seu coração. Então escolha um livro também que vai trazer benefício espiritualmente à sua vida. Então, enquanto você estiver estudando, você vai absorvendo isso. Eu não quero dizer que os outros livros isso não vai acontecer. Vai sim. Né? A palavra diz que toda escritura ela é proveitosa. Mas nós temos que entender que alguns trechos são mais proveitosos do que outros. Se nós levarmos em conta o nosso estágio de desenvolvimento na vida cristã, nós vamos entender que tem algumas partes da Bíblia que é muito mais difícil da gente entender e compreender. Então, nós vamos ter, nesse momento, se nós estudarmos livros mais complexos, ou partes de livro mais difíceis, que não seja tão atual para a gente, nós vamos ter dificuldade no nosso crescimento também espiritual. Então, eu quero fazer aqui uma sugestão de livros e recomendo a você que está assistindo essa videoaula que assista também a videoaula anterior, onde nós comentamos o primeiro método de estudo, que é o método de estudo através da leitura, né? Através da leitura, e ali nós damos uma sequência de leitura, começando exatamente pela primeira carta de João. Então eu gostaria de sugerir também para o estudo do livro, para o estudo de livro por livro, também que se comece por a primeira carta de João, e depois vai seguindo toda aquela sequência que nós damos ali no método, no primeiro método. Faça isso e você então terá uma boa sequência de estudos de livro por livro, porque aí vai fazer bastante sentido para você. Vai fazer bastante sentido. O segundo momento é a fase das leituras. Uma vez que nós já decidimos por qual livro nós vamos começar, agora é a hora de fazermos as leituras. Eu quero, claro, partir do pressuposto que você está acompanhando essa série. Então, se você estiver acompanhando essa série e você fez o estudo da Bíblia usando o primeiro método que eu sugeri, então você já fez várias leituras, principalmente da carta de João, você já fez no mínimo 7 leituras dessa carta. Então já fica mais fácil você entrar agora no processo desse estudo de livro por livro. Mas caso você esteja vendo esse vídeo e não tenha assistido o outro, é importante que você faça a leitura do livro escolhido pelo menos 10 vezes. É necessário que você faça bastante leitura antes de qualquer aventura. Antes de tentar descobrir qualquer outra coisa no livro, é importante que você leia. Somente depois de várias leituras é que começaremos a enxergar as linhas de pensamentos contidas no mesmo. A partir do momento em que nós temos vários contatos com o livro, é que nós vamos descobrindo as pérolas que existem dentro dele. Depois da fase da leitura, nós vamos entrar na fase das perguntas. É nesse momento que você vai ampliar os seus conhecimentos. É através de perguntas e respostas que nós vamos extraindo o melhor da nossa leitura, o melhor da nossa Bíblia. Aqui
aqui começa talvez a dificuldade para alguns. Tem gente que tem muita facilidade de leitura, então enquanto está no processo da leitura vai bem. Outros, quando entra no processo agora, que é esse momento de perguntas, algumas pessoas têm mais dificuldade. Não sei qual é a sua, mas eu sugiro que você não desanime e continue avançando. Você será um vencedor e uma vencedora, eu tenho certeza disso. Nós deixamos aqui um modelo de questionário, são 3 questionários. Se você responder a essas perguntas que estão aqui sugeridas, você terá um bom estudo, você terá um conhecimento bem amplo do livro que você está estudando. Então você começa aí com um caderno, pegue um bom caderno e comece aí fazendo esse questionário. Você começa ali pelo nome do livro, a data do início do estudo, coloque a data que você começou, porque isso também é importante, porque se você der aquelas paradas, sabe, você começa a estudar, responde umas 4, 5 perguntas, depois passa vários dias, às vezes, quando você olha a data, você pensa, puxa vida, quanto tempo eu fiquei sem pegar nesse estudo. O ideal é que você tenha um tempo diário de pelo menos 30 minutos. Se você separar 30 minutos todos os dias só para estudar, você vai longe. Mas é 30 minutos todos os dias. Aí você vai tomar uma média de uns 10 ou 15 minutos para ler e mais uns 15 minutos para ir aí se aprofundando no livro através de perguntas, ou seja, exploração. Você vai explorar o seu livro, você vai fazer uma investigação neste livro. E essa investigação, a melhor forma de fazê-la é através de perguntas. É um processo que nós chamamos de observação, interpretação e aplicação. São 3 fases que nós trabalhamos para compreender uma passagem da Bíblia. Nesse questionário, então, nós vamos ter quem é o autor desse livro, qual o significado de seu nome, que outros livros ele escreveu, esse autor é mencionado em outros livros da Bíblia, qual a sua profissão, que tipo de pessoa ele era. Depois nós vamos ver os destinatários do livro, para quem esse livro foi escrito, qual a perspectiva religiosa deles, qual era a posição social deles, quem eram seus líderes, de que eles viviam. Essas perguntas todas são importantíssimas enquanto nós estamos realizando o nosso estudo. Ainda no questionário 1, nós vamos ter que descobrir também a data e a época do livro, em que ano o livro foi escrito, quais os principais problemas abordados, quais são as soluções apresentadas para os problemas, que líder secular dominava o cenário político daquela época. Depois nós vamos para o contexto geográfico do livro, quais países e cidades se destacam no livro, que locais específicos são enfatizados, que rios, montanhas ou planícies formam o palco onde Deus atua ou atuou para se revelar. Alguns vão perguntar, e onde eu consigo essas respostas? Bom, isso é um trabalho de pesquisa. As perguntas estão aí, algumas você consegue tirar do próprio livro que você está lendo, outras você vai precisar de ajudas, você vai precisar talvez de um dicionário bíblico, você vai precisar de um comentário bíblico, você vai precisar, talvez de uma Bíblia que tenha embutida nela essas ferramentas. Tem muitas Bíblias que já tem comentário, tem o dicionário. Então são ferramentas que você vai precisar para avançar com o seu estudo. Depois nós vamos passar para a fase 2, questionário 2, São apenas 3 perguntas. São 3 perguntas que vai exigir um pouco de você, porque você vai precisar de
pensar, você vai precisar de raciocinar para trazer a resposta delas, né? Qual é o assunto do livro? Você já leu o livro várias vezes, você já leu, né, vamos colocar aí que você já leu 10 vezes esse livro. Então, qual é o assunto desse livro? Bom, se você sabe qual é o assunto, o que é que o autor está dizendo sobre esse assunto? Depois você vai resumir essas duas respostas em uma única frase e declarar o ponto principal ou o pensamento principal do autor. Quando você fizer isso, você vai ter, né, o que nós chamamos de ideia central, né, ou tema do livro. Né? Aparentemente, parece difícil, mas não é. Basta um esforço. Depois nós passamos para o questionário de número 3, e nesse questionário nós chamaríamos de aplicação, né? Nós vamos trazer um pouco mais para próximo de nós tudo que nós estamos vendo. Então a primeira pergunta é: qual versículo ou versículos são os mais importantes nesse livro? E nós sugerimos que você escolha entre 1 e 3 no máximo. Né? A gente gosta de muitos versículos enquanto nós lemos, né? Então vai fazendo aí uma seleção, vai marcando alguns versículos, porque eles são o que nós chamamos de versículos chaves, né? Todo livro tem alguns versículos chave, os versículos que dão a direção do assunto que o autor está trazendo, está tratando. Na questão de número 2, o que mais chamou minha atenção enquanto eu estudava este livro? Você anota, escreve. Tá? Isso aqui não é pergunta para você responder mentalmente, não. Todas essas questões precisam ser escritas nesse caderno ou nesse bloco de anotação que você tem. E a terceira pergunta, você precisa descrever suas descobertas, né? 2, se tiver mais de 2 também você pode escrever, mas nós sugerimos 2 descobertas interessantes que aprendeu enquanto estudava esse livro. A quarta pergunta: qual a frase que resume o livro que está estudando? E 5, faça um pequeno resumo do livro que está estudando. Por que isso tudo é importante? Porque se na metodologia 1 de estudo da Bíblia nós colocamos a sequência de leitura para você ter uma compreensão geral da palavra, aqui, quanto mais você escreve, mais você aprende. Então, fazer resumo é muito importante, porque enquanto você faz resumo, você precisa ler, você precisa reler, né? E você vai, então, fortalecendo o seu aprendizado. Faça um pequeno resumo do livro da Bíblia que você está estudando. E, em seguida, nós vamos para a fase do esboço. Você fez um resumo, esse resumo ele foi todo escrito. Você escreveu livremente. Agora você vai pegar esse resumo que você fez e vai fazer um esboço dele. Nós vamos fazer um esboço, nós vamos pegar alguns pontos essenciais. O que nós devemos ter em mente para o nosso esboço será: letra A, o pensamento central do autor. Agora você já começa a perceber o quanto é importante todas as perguntas que nós fizemos anteriormente para o nosso livro. Segundo, qual o versículo ou versículos-chave do livro? Terceiro, encontrar os pontos principais que deverão ser de 3 a 5 nos livros menores. Os pontos principais são aqueles pontos que vai te chamando mais atenção, são aqueles pontos que vão ligando um capítulo no outro e que vai formando toda a ideia
que o autor está trazendo. Nos livros pequenos, nos livros aí com 3, 4, 5 capítulos, normalmente esses pontos principais são em número de 2, 3, às vezes no máximo 5. Nos livros maiores, esses pontos são muito mais. Alguns livros são necessários dividir, inclusive, primeiro em partes, para depois subdividi-los em outras seções. Tá? E de encontrar os subpontos que apoiam cada ponto principal. Eu vou trazer a seguir um modelo para que você possa ter uma ideia. Aqui nós temos um modelo, nós estamos usando o livro de Colossenses, né? Nós temos aí, olha, dividimos em três pontos principais, A, B e C, e dentro desses pontos principais, nós temos os subpontos. Então, nós temos aí como modelo A de Colossenses, saudações em Cristo, subponto, gratidão pelos crentes, oração pelos crentes, no subtópico 2. No segundo tópico principal, caráter e obra de Cristo, e como subtópicos, o caráter de Cristo, o tópico 1, subtópico 1, e a plena natureza de Deus, Criador e Salvador, aí completando esse tópico. Depois o subtópico 2, o que Cristo faz em nosso favor, né? Apoiando esse tópico, faz nos seus amigos, dá-nos poder para servir. E concluindo aí o terceiro ponto, a nova vida em Cristo, né? Com 3 subpontos, vida de poder, vida de liberdade, vida cheia de novas relações. Nossa relação com Deus, nossa relação com outras pessoas. Olha, é exatamente isso, bem simples assim. O ponto principal desse método de estudo está em você responder com calma as perguntas, porque quando você responde a cada uma daquelas perguntas, você vai passando, você vai sendo obrigado a ler e a reler cada capítulo do livro. E com isso, você vai aumentando o seu conhecimento, né? Principalmente o conhecimento a respeito de quem escreveu, para quem escreveu, né? Qual é o assunto principal do livro, os versículos-chave. Isso ajuda demais no nosso crescimento espiritual, isso nos ajuda demais para quem é pregador da palavra, por exemplo, para quem é professor de escola bíblica dominical, para quem prepara estudos, né? Isso é fundamental, esse tipo de estudo do livro inteiro. Bem, eu espero que você tenha gostado bastante deste método, que é um método, parece difícil, mas ele não é. Se você começar a praticar, você vai ver que é um método assim, bastante tranquilo de realizar, principalmente que nós já deixamos aí as perguntas para você só responder, né? Então isso já te dá uma tranquilidade, né? Caso você queira receber no seu e-mail, né, o arquivo em Word desses 3 questionários, basta você deixar o seu comentário aí embaixo do vídeo, né, solicitando, dizendo que você quer receber o arquivo em Word, deixa o seu e-mail e eu vou enviar para o seu e-mail o arquivo contendo esses 3 questionários, conforme você viu nessa videoaula. Bem, nossa próxima videoaula nós vamos falar do terceiro método. Nosso terceiro método, você aguarda um pouco, né? Aguarda, nós vamos preparar essa aula para trazer para você. Enquanto isso, se inscreva em nosso canal
e quando o próximo vídeo for postado, você será o primeiro a ficar sabendo. Olha, gostou dessa videoaula? Por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, porque quando você clica em gostei, quando você compartilha, você está trazendo para mim um feedback dizendo que você realmente gostou, né, e que o nosso trabalho é importante. Eu me sinto mais compelido a fazer novas videoaulas, tá? Porque eu sei que está sendo interessante para a comunidade. Deus abençoe e até a nossa próxima videoaula.